Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre saúde, para entender alguns aspectos da saúde, algumas informações importantes, para a gente desmistificar algumas crenças, alguns medos e algumas limitações. O tema de hoje é a tão falada hérnia de disco, que tantos profissionais da saúde comentam, tantos lugares já abordaram o assunto, mas eu quero trazer a ótica da fisioterapia e do tratamento conservador no tratamento da hérnia de disco. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente entender o que é uma hérnia de disco, como que é posicionada a nossa coluna, quais são as estruturas que estão na coluna e o que acontece com a hérnia de disco. Aqui do lado eu vou deixar uma coluna e eu vou ir explicando mais ou menos o que tem de estrutura nessa coluna. Então, o primeiro que é importante a gente identificar são as vértebras, são os ossos da nossa coluna que dão suporte para o nosso corpo. Entre essas vértebras existem os discos intervertebrais. Esses discos são formados basicamente por água, eles são uma gelatina que protege a nossa coluna, absorve o impacto que facilite o movimento da coluna. Também existem ligamentos na coluna para que dê estabilidade, existem musculaturas que saem a partir dela para dar o movimento e tem também a nossa medula que está dentro da coluna, que é protegida pelo canal vertebral, e as raízes nervosas, então são os nervos que saem da coluna em direção ao corpo, à periferia, para inervar nosso braço, nossa cabeça, nossas pernas, nossos órgãos. Então a coluna é uma estrutura muito importante e fundamental para o nosso corpo. Por isso que tanto se fala em saúde da coluna, em cuidar da postura, em fazer exercício físico, por isso que é tão falado na coluna, porque ela é uma estrutura fundamental para que todo o nosso corpo tenha um bom funcionamento. Se a gente tem algum problema na nossa coluna, algum desalinhamento, pode gerar alguma dificuldade nos membros superiores, nos braços, nos membros inferiores, nas pernas, na cabeça e em algum órgão do nosso corpo. Então, entendido como funciona a nossa coluna vertebral, a gente vai identificar a disfunção do disco. Então, quando esse disco ele se desalinha, ele acontece algum problema, alguma lesão que causa a hérnia de disco. Então, quando esse disco, eu vou deixar uma foto aqui do disco intervertebral e vou mostrar também como que acontece a hérnia de disco. Então, o processo patológico da hérnia de disco ela é composta por 4 fases. Então, vai acontecer um abaulamento desse disco intervertebral, pode acontecer uma protrusão, então o núcleo dessa hérnia pode se deslocar, o núcleo do disco pode se deslocar, pode ocorrer uma herniação, então ele se desloca ainda mais posteriormente, lateralmente ou anteriormente. E por fim, o último nível mais grave é a extrusão, quando esse núcleo ele sai de dentro da camada que protege o disco intervertebral. Então, nessas fases, a gente tem algumas disfunções, alguns sintomas, algumas coisas que acontecem. Então, é a partir da fase de protrusão que as pessoas podem começar a sentir sintomas. Por que podem? Porque nem sempre uma pessoa que tem hérnia de disco pode ter sintomas. Às vezes a hérnia está presente, está no corpo, mas não causa nenhum sintoma, nenhuma reação, nenhuma disfunção. Então, nesta fase, na fase de protrusão, a pessoa pode sentir alguns sintomas como dor, dificuldade de movimento, formigamento, calor, frio, alterações de sensibilidade nos membros, na cabeça, dor em algum órgão. Depende da localização dessa hérnia de disco. Se ela acontecer na tua cervical, é mais provável que tu tenha algum sintoma, dor, disfunção, alteração de sensibilidade nos braços ou na cabeça. É o local de onde sai a nossa inervação para os braços. Então, da cervical saem nervos que comandam e coordenam o braço, a tua cabeça e a região de cima do tronco. Na parte da coluna torácica vai sair muita inervação para a parte dos órgãos e na lombar saem nervos que inervam também alguns órgãos e membros inferiores. Então, dependendo da localização dessa hérnia de disco, é o sintoma que tu vai ter. O mais comum é acontecer em hérnias de disco entre L4 e L5. Essa estrutura ela tem uma maior movimentação e ela tem uma maior facilidade de desenvolver uma hérnia de disco. Quando acontece uma hérnia nessa localização, temos um dos sintomas clássicos, que é a dor no ciático. Então, pessoas que sentem dor no ciático podem ter uma hérnia de disco na lombar, que estão pinçando esse nervo que gera toda essa dor, essa disfunção e essa dificuldade de movimento.
Nem sempre uma dor no ciático, na verdade, na maioria das vezes, a dor no ciático não está ligada a uma hérnia de disco. São poucos os casos em que as pessoas que têm dor no ciático têm uma hérnia de disco também. Mas aí tu me pergunta, como que tu vai fazer esse diagnóstico? Então, consultando com um médico, um ortopedista, um neurologista, ele vai fazer algumas perguntas, ele vai fazer uma anamnese, uma avaliação inicial para conhecer o teu caso, os teus sintomas. A partir disso, ele pode pedir exames de imagem. O exame de imagem que mais nitidamente dá para enxergar uma hérnia de disco e identificar o que pode estar gerando essa dor é a ressonância magnética. Mas é importante salientar, nem tudo que aparece no exame de imagem pode estar ligado com a tua dor. Pode ter uma hérnia de disco, pode ter um bico de papagaio, pode ter uma anterolistese, um deslizamento de vértebra na tua coluna e isso não gerar nenhum problema, nenhum sintoma. Como pode também ter alguma coisa na tua coluna, tu ter dor e não estar associado. Nem sempre o que tá lá tem associação com o teu sintoma. Pode ser outra coisa. E algumas vezes também tu pode ter dor e não ter nada na tua coluna. Então, essa avaliação tem que ser muito bem feita e a gente não pode se preocupar tanto com a função da hérnia de disco, de ter a hérnia de disco. Porque existem outras coisas que podem estar gerando dor. Na fisioterapia, a gente vai fazer uma avaliação profunda. Avaliar teus hábitos de vida, como que é tua rotina, como que é o teu trabalho, como que é teu sono, como que te comporta o teu corpo, quais são tuas fraquezas musculares, tua dificuldade para movimento, se tu tá com flexibilidade ou não, se tu tem alguma dificuldade de realizar alguma manobra, algum exercício, alguma movimentação, se tu tem dor durante a palpação, se tem alguma contratura muscular, se tem alguma musculatura que pode estar comprimindo um nervo e gerando essa dor, se tu tem alterações de sensibilidade, formigamento, alfinetadas, esquenta, esfria, arde, se tu tem alguma alteração, isso tudo vai ser avaliado com o fisioterapeuta. Uma avaliação clínica. A gente não pede exames médicos, a gente faz toda a avaliação na clínica e a gente consegue identificar se tu tem alguma disfunção gerada por uma hérnia de disco ou não. Os exames complementares, exames de imagem, são pedidos para descartar alguma lesão pior. Então, quando a gente pensa em uma bandeira vermelha, que a gente desconfia de alguma coisa mais grave, então é solicitado um exame para a gente descartar alguma lesão pior. Talvez um tumor, uma hérnia de disco mais grave que necessite de um tratamento cirúrgico. Mas o fisioterapeuta tem muitas ferramentas para te avaliar e analisar como que tá a tua coluna, se tu tem uma lesão na coluna, se aquela tua disfunção, se aquela tua dor está sendo gerada por uma hérnia de disco, por um problema muscular, por uma falta de mobilidade. A gente tem como avaliar isso na clínica. E aí a gente parte para a parte mais importante, o tratamento. E eu vou dividir aqui o vídeo entre duas partes importantes, o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico, para a gente deixar bem claro qual que é o papel de cada tratamento. O tratamento conservador ele pode ser feito por médicos e por fisioterapeutas. O médico normalmente vai ter que prescrever uma medicação analgésica, uma medicação para aliviar os sintomas da compressão do nervo, para aliviar a sensibilidade, a ardência, o formigamento. Pode te indicar corticoide para aliviar algum sintoma, às vezes alguma injeção que ajude a diminuir a dor e a dificuldade. E esse é basicamente o tratamento médico, o tratamento farmacológico. Já na fisioterapia a gente vai abrir mão de muito recurso. A gente pode dividir todo o teu tratamento em algumas fases. Fase aguda, subaguda, crônica. A gente sempre procura evitar chegar na parte crônica. Quanto antes tu procurar auxílio, quanto antes começar a tratar, menos consequências vão ser geradas, menos dor tu vai sentir, menos incapacidade, menos sofrimento. Então, quanto antes tu buscar auxílio de um profissional fisioterapeuta, melhor será a sua recuperação e o teu prognóstico. Então, na fisioterapia, na fase aguda, tu chegou com muita dor, com muita dificuldade para andar e não está conseguindo trabalhar. Pegou um atestado no serviço e te aconselharam a fazer repouso. Não faça repouso. Procure um fisioterapeuta que vai te orientar qual é o melhor protocolo e qual é o melhor tratamento para ser realizado na fase que tu tá. Então, tu tá sentindo muita dor, incapacidade, tá doendo muito, tá com muito desconforto. A gente começa aliviando essa dor, nós vamos tratar essa dor. O que tá causando essa dor? É uma contratura muscular? É falta de mobilidade articular? É uma inflamação local? Então vamos tratar isso aí. A gente tem alguns mecanismos para isso. Terapia manual, agulhamento seco, laser, ultrassom,
estimulação elétrica. Tem vários mecanismos da gente aliviando essa dor para que tu possa começar a fazer exercício. Tirar desse quadro mais agudo de tanta dor, de muito desconforto, a gente já começa a introduzir o exercício físico. Porque o exercício é muito importante para te dar o fortalecimento, para gerar mobilidade na tua articulação, para melhorar o fluxo sanguíneo das tuas estruturas, diminuir a inflamação. Tu precisa de toda uma estrutura forte para dar suporte para tua coluna, para que essa hérnia não fique ali movimentando. Então, se tu tem uma musculatura forte, ela vai dar resistência para tua coluna e vai ser mais difícil sentir dor e ter alguma hérnia de disco ou algum pinçamento de algum nervo. Então, se tu pensa que o fisioterapeuta vai ficar só fazendo choquinho, só fazendo massagem, só botando calor, botando gelo e pedir repouso, isso não vai acontecer. O protocolo, o certo, o tratamento padrão ouro para quem tem dor lombar e hérnia de disco é fazer atividade física, é fazer exercício físico para se recuperar. Todo tratamento deve ser dosado e individualizado para cada pessoa. Então o fisioterapeuta vai saber te indicar qual tratamento tu precisa no teu momento de dor e qual exercício físico será indicado para o teu caso. Então tem algumas posturas que vão te gerar mais dor, algumas mais conforto, e isso vai ter que ser trabalhado junto com o fisioterapeuta. E aí a gente parte para o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, em alguns casos, ele é necessário. Se a pessoa ela tem uma dor muito extrema, que ela não suporte a fisioterapia, que a gente faça o tratamento, que não surja nenhuma melhora e além de não melhorar, ainda cause mais sintomas ou mais dor, então a gente precisa partir para um tratamento mais radical, um tratamento mais severo. Então entra a cirurgia. Na cirurgia existem alguns protocolos, o mais usado é a artrodese, que ela então vai fazer uma fixação na tua coluna. Eu vou deixar a foto em algum cantinho por aqui para te dar uma olhada. Vai fazer uma fixação das tuas vértebras para que ela não tenha mais o movimento. Não tendo esse movimento vai evitar que teu disco se desloque. Também existem protocolos que substitui o disco, teu disco normal do corpo, o disco intervertebral, por um disco de algum outro material para dar suporte para a coluna. Eu não tenho muito conhecimento sobre cirurgias e então podem procurar por algum vídeo de algum médico explicando sobre cirurgia na hérnia de disco. O que eu sei de cirurgias de hérnia de disco são decorrentes de estudos que eu já li e também de casos de pacientes que eu já atendi. Eu não sou contra nenhum tratamento, só que a gente tem que avaliar muito bem o risco e o benefício de cada tratamento. Será que um tratamento cirúrgico extremo, que ele é irreversível, é necessário em todos os casos de hérnia de disco? Se tu não tentou ainda fazer a fisioterapia, procura um bom fisioterapeuta antes de partir para algo mais drástico, para algo irreversível, como é uma cirurgia. Além da cirurgia ser algo irreversível, ela pode te causar algumas lesões. Ela pode ter uma lesão durante o ato cirúrgico que vai machucar alguma inervação, vai machucar um músculo. A recuperação não é a mais fácil do mundo, é uma cirurgia, é um corte que vai precisar ser recuperado. Tem a função toda da anestesia, então a cirurgia é necessária em alguns casos, mas a gente não pode generalizar. O tratamento tem que ser individual para cada pessoa. Há casos que será necessário e há casos que não será necessário. Hoje em dia acontece um super tratamento da hérnia de disco, então acabam tratando a mais do que seria necessário. Muita medicação, cirurgia sem necessidade, muito tratamento com injeção, muita infiltração, muito tratamento que não resolve a causa, que não vai lá na causa da doença, na causa da lesão. Por que essa hérnia de disco aconteceu? Tu não estava realizando atividade física? Tu teve algum acidente? Tu tá com pouca mobilidade na tua coluna? O que aconteceu que gerou essa hérnia de disco? A cirurgia ela não vai corrigir a causa, o medicamento não vai corrigir a causa, vai atuar apenas no resultado da hérnia de disco, vai atuar apenas nos sintomas, não vai corrigir a causa. A fisioterapia trata a causa da hérnia de disco. Quem tem hérnia de disco faz cirurgia não está livre de desenvolver uma hérnia de disco em outra vértebra adjacente à cirurgia. A gente sabe que no momento que acontece uma artrodese e a tua coluna ela é fixada e ela não tem mais movimentação, outras áreas vão ter que compensar esse movimento. Então essa área que está compensando o movimento que não tem na cirurgia, ela pode ter uma hérnia de disco se tu não fortalecer a tua musculatura, se tu não realizar atividades que deem força para o teu corpo e mobilidade ao mesmo tempo.
Então, coisas importantes para lembrar e tirar de resumo desse vídeo. Não faça repouso. Repouso não cura, repouso piora. Quanto mais parado tu ficar, menor o fluxo sanguíneo do teu corpo, mais dificuldade teu sangue vai ter de limpar inflamação, toxina, tudo que tiver acumulado, resultante da hérnia de disco. Quanto mais parado tu ficar, menor a mobilidade das tuas vértebras, mais dor tu vai sentir, mais contratura muscular tu vai sentir. Então, realize movimentos supervisionados. Cirurgias não devem ser feitas em todos os casos. Existem casos específicos que o tratamento conservador não funciona, então precisa abrir mão dessa ferramenta. Ela existe, ela é estudada, ela é bem conceituada, então ela é, quando bem empregada, ela é muito útil, ela traz muita saúde, muito alívio para o paciente, mas ele não pode ser usado em todos os casos. Outra coisa, quem tem cirurgia na coluna não está livre da fisioterapia, não está livre do exercício físico. Fez cirurgia na coluna, vai precisar de acompanhamento, vai precisar seguir fazendo atividade física, vai precisar do auxílio de um educador físico para coordenar teu movimento, para te auxiliar, para te não desenvolver outra hérnia de disco. Nem toda dor na coluna é gerada por hérnias de disco, então é muito importante isso. 90% das dores na coluna não são causadas por hérnias, são causados por outros problemas que têm que ser avaliados. Então, a maioria das pessoas que sentem dores não tem nada na coluna, não tem nenhuma lesão na coluna que cause a dor. Então, esse vídeo foi para explicar a hérnia de disco, desmistificar algumas crenças, tirar alguns medos, tirar algumas ideias que a gente tem, que a gente vai criando ao longo do tempo sobre isso, de tanto ler informações, de tanto ver pessoas falando sobre isso. Eu quis trazer também um conhecimento sobre a fisioterapia, como a fisioterapia vai te ajudar na hérnia de disco. E eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil, que te ajude muito e tu compartilhe com outras pessoas que precisam entender isso. Segue acompanhando aqui o canal, se inscreve, deixa o like, compartilhe com as pessoas para eu poder crescer aqui, trazer mais informações, poder alcançar mais pessoas e a gente se ajudar e ter muito conhecimento e menos dor. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!